Boa noite, pessoal. Eu espero que esteja todo mundo bem, que esteja todo mundo se cuidando, especialmente observando as normas de orientação das suas respectivas secretarias de saúde. Eu entendo, realmente terminar o curso nesse estresse, nessa tensão, não deve estar sendo fácil para nenhum de vocês. Mas na medida do possível, nós precisamos manter a serenidade para ir vencendo cada etapa que a gente ainda tem pela frente ao longo dos próximos meses da melhor forma possível. E os planos seguem. A gente tem que dar um sentido de prosseguimento para as nossas vidas, ainda que aparentemente elas estejam num compasso muito diferente daquilo que a gente entendia por normalidade. E a aula de hoje vai tratar um pouquinho sobre questões envolvendo direito internacional ambiental. E antes de eu começar esse bate-papo, essa conversa com vocês, eu queria fazer algumas provocações exatamente para que vocês possam compreender a relevância de, num momento como esse, por exemplo, vocês estarem debruçados e investindo parte do tempo de vocês para estudar uma matéria que, num primeiro momento, ela pode ser até de certa forma cansativa, aparentemente sem muita viabilidade prática, mas acredito que vocês já tenham conseguido fazer essa transposição, que o direito internacional ele é o reflexo basicamente de tudo aquilo que a gente estuda no nosso direito pátrio, só que ele tem como fonte de estudo exatamente o impacto nas relações internacionais. E quando a gente fala aqui de direito ambiental internacional, nós vamos discutir a respeito das proteções que são desenvolvidas e são destinadas para esse ramo específico do direito e que envolve a sobrevivência da humanidade como um todo, na medida em que eu preciso do bom uso, do bom direcionamento, de uma boa gestão dos recursos ambientais, exatamente para que as sociedades se preservem, inclusive preservem seus modos de produção, a forma como elas se desenvolvem economicamente. Quando eu falo aqui de direito ambiental, ele tem um impacto direto em questões financeiras. Não confundam aqui nesta discussão direito ambiental e ecologia. Quando eu falo aqui de direito ambiental, eu estou falando essencialmente de aspectos pragmáticos, de aspectos que são vivenciados ali, na realidade nua e crua, quando os estados promovem negociações, por exemplo, para saber acordos de emissão de carbono. Se alguém tiver interesse em pesquisar, vão verificar que uma das discussões que foram promovidas na Eco 92, que foi realizada na cidade do Rio de Janeiro, com uma grande e maciça participação de países do mundo como um todo, se discutia a necessidade de se limitar a emissão de gases poluentes provenientes da queima de combustível fóssil. Ou seja, traduzindo, eu precisava delimitar alguns parâmetros dentro do processo industrial, porque o petróleo ele é utilizado dentro das indústrias, o diesel especificamente, em maquinários, enfim, nas grandes cidades, na medida em que eu tenho uma grande quantidade de carros em circulação e por via de consequência essa emissão de gases poluentes ela é significativa e ela afeta a qualidade de vida das sociedades como um todo. Vocês viram agora em algumas cidades da China que apresentavam índices de poluição altamente prejudiciais à saúde dos seus habitantes. A gente viu uma redução drástica, não só na China, como em outros lugares do mundo, aonde ocorreu
a diminuição de gases poluentes, entre outros, surgimento de reaparecimento de algumas espécies, a limpeza de águas. Entendam aqui, esse momento de grande choque nas relações sociais, ele está demonstrando que o modo de produção, a forma como as sociedades lidam com os seus recursos ambientais precisa ser revisto. E frisa-se aqui, professora, mas você está sendo contra o processo produtivo, contra o lucro, contra o progresso? Não, em absoluto. O que nós vamos discutir aqui é o seguinte: a necessidade de se estabelecer uma relação de produção sustentável, de maneira tal que os recursos naturais, os recursos ambientais não sejam utilizados até a sua exaustão, até o seu exaurimento. Existem alguns estudos sérios que falam que o planeta Terra ele está muito próximo do esgotamento total dos seus recursos ambientais. Nós temos cerca ainda um limite de aproximadamente 2, não chega a 5% de capacidade ambiental a ser explorada. Então, é uma coisa que, se os estados não refletirem e eles não tomarem medidas de proteção em relação à coisa ambiental, nós corremos o sério risco de delegar para as próximas gerações problemas graves de acesso à água, de acesso a locais de plantio de boa produção, problemas de saúde pública de grande extensão. Então, é uma questão de responsabilidade em relação às sociedades atuais e também em relação às gerações vindouras. Então, quando a gente discute aqui direito ambiental, nós estamos falando aqui sobre questões de recursos financeiros que nem sempre são usufruídos de forma igualitária na comunidade internacional, ou seja, via de regra, os países mais desenvolvidos e com maior poderio econômico acabam fazendo com que esta agenda de proteção ambiental seja mais favorável para si. Isso aí é uma conta simples, e enquanto isso, países pobres que necessitam de promoção de desenvolvimento econômico, de distribuição de rendas, acabam reféns da política de grandes países. Aqui a gente pode citar países como os países europeus, os Estados Unidos, a própria China, e isso agrava especialmente os países que buscam desenvolvimento. Aqui a gente coloca os países latino-americanos e alguns do ambiente europeu. Nesse sentido, eu queria já reforçar no vídeo da aula de hoje alguns princípios inerentes ao direito ambiental internacional. O primeiro deles é que os estados devem promover ações que coíbam, que previnam a ocorrência do dano ambiental transfronteiriço, de um dano ambiental que rompa fronteiras. Por exemplo, cito um exemplo, professora. Nós estudamos aqui questão de mar territorial, de espaço aéreo. Então, eu estou falando aqui, quando eu preciso tomar atitudes que preservem o meio ambiente de maneira que eventuais danos ambientais não atinjam o território ambiental de outro país. Por isso, aquelas grandes movimentações que nós verificamos, por exemplo, no caso dos acidentes envolvendo vazamento de óleo. Os países, a gente já discutiu isso em aulas anteriores, os países que porventura forem prejudicados com esse tipo de acidente, eles podem, inclusive, em sede de direito internacional, pleitear a reparação dos danos suportados.
Então, na medida do possível, cada país inserido dentro da comunidade internacional, ele precisa tomar medidas que evitem esta espécie de dano. O segundo princípio a ser observado, quando nós estamos falando aqui de preservação ambiental, eu preciso falar de um único. Nós estamos num único planeta. Eu não tenho a parte da Terra A, parte da Terra B, parte da Terra Azul, parte da Terra Vermelha, ou qual seja a qualificação que vocês queiram observar. Eu falo aqui de uma preservação global, de uma preservação geral. Se eu preservo o planeta como um todo, eu garanto a sobrevivência de todos. Então, na medida das suas condições, na medida das suas interações internacionais, da sua responsabilidade junto à comunidade internacional, cada estado possui esse dever de solidariedade no que diz respeito à proteção ambiental, no sentido de cooperação. A palavra de ordem do direito internacional contemporâneo é, sem sombra de dúvida, cooperação. É uma relação que tem que ser pautada na medida do possível num ganho mútuo. Se eu sou um grande poluidor, na medida daquilo que eu poluo, que eu ganho lucros com isso, eu preciso também contribuir para a proteção ambiental global, seja no meu país de origem, seja em outros países. No início do ano nós tivemos grandes discussões no que diz respeito à questão de proteção ambiental envolvendo o bioma Amazônia. E aí eu acredito que, em decorrência desta discussão, nós conseguimos perceber, e isso aí não é nenhum demérito, entender, por exemplo, que o bioma Amazônia não se restringe tão somente ao território brasileiro. Nós verificamos que a Amazônia ela se estende pelo território colombiano, a gente tem parte dela ali, todos aqueles países ali que fazem fronteira com o Brasil ao norte, em menor proporção, possuem parte da floresta amazônica em seu território. Então, quando a gente fala em destruição da Amazônia, a gente não fala aqui tão somente da soberania brasileira em relação a esta floresta, a este espaço ambiental. Nós podemos falar aqui, inclusive, de uma necessidade de proteção internacional. Não é à toa que vocês verificaram que a Alemanha fazia e faz ainda investimentos de proteção ambiental nesse local. Empresas francesas, canadenses, americanas, todas elas, sem exceção, possuem em algum lugar do mundo projetos de proteção ambiental. Aí você fala assim, nossa professora, mas eles fazem isso porque eles são bonzinhos? Não! Eles fazem isso exatamente porque existe uma série de mecanismos restritivos e compensatórios que essas indústrias precisam obedecer exatamente por serem grandes poluidores. Então, basicamente, assim, o direito ambiental internacional ele vai estar falando assim para o cara que polui, olha, é o seguinte, você está poluindo, tá? Mas então trata de equilibrar essa lambança que você está fazendo aqui e promove programas de desenvolvimento ambiental sustentável. Financia aquela comunidade de produtores de castanha que faz cosmético lá na Amazônia. Ajuda a proteger a pesca artesanal de tal espécie em tal lugar. Essa compensação funciona na mesma razão que ocorre a poluição? Não. Exatamente por isso que hoje discussão de direito ambiental internacional, ela é de grande relevância. Ela é de grande relevância e eu vou até citar aqui a título de sugestão para quem tiver interesse em pesquisar. Observem como vai se comportar o mercado de produção de petróleo. Com o período pandêmico, nós presenciamos uma queda significativa do volume da produção industrial e do consumo deste combustível. Então, a tendência é que no processo de reconstrução, no processo de retomada econômica nos próximos meses, exista um lobby muito grande das indústrias petrolíferas no sentido de
impulsionar a retomada do setor industrial, impulsionar o consumo de combustível. Só que nós chegamos numa situação limite em que as sociedades vão precisar rever, inclusive, formas de produção, formas de relação de consumo e formas de produção industrial. No próximo vídeo nós vamos discutir um pouquinho sobre as questões envolvendo aquele princípio que a gente não foge nunca, que é o princípio da dignidade humana, que pauta também boa parte dos mecanismos de direito ambiental internacional. Mas por hora eu fico por aqui, tá bom? Se cuidem!